Saúdo a todos com a paz do Senhor e uma boa noite de salvação, né, como nós temos costume de falar. Então agradecemos a todos que estão atentos, ouvindo, né, a palavra do Senhor, cultuando conosco, né, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então agradecemos a cada irmã, cada irmão que estão aí presentes em suas casas e que possamos ofertar ao Senhor um culto, né, um culto a Ele, que Ele possa se agradar do sacrifício de louvor de cada um. Então vamos já começando orando ao Senhor, orar ao Senhor para que Ele venha fazer presente na sua casa e que a gente possa esquecer o templo, né, a igreja física, e que possamos nos ater à igreja espiritual, à igreja pessoal, né, que é o nosso templo, o templo do Espírito Santo. Que possamos orar ao Senhor e engrandecer o Teu nome. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos mais uma vez presentes na Tua presença, Pai, para Te glorificar, Te exaltar, render graça a Ti, porque Tu és precioso e Tu és digno. Deus, abençoa, Pai, que possamos, Senhor, que possamos aprender de Ti, que possamos ofertar, Pai, um louvor agradável aos Teus ouvidos, Pai, que possamos, Senhor Jesus, fazer segundo a Tua vontade, que os nossos corações estejam atentos para ouvir a Tua palavra, para compreender a Tua palavra e exercitar, Pai, colocando em prática tudo que nós aprendermos de Ti. Deus, abençoa grandemente. Pai, cura as nossas enfermidades, sara as nossas feridas, Pai. Pai, enche-nos da Tua presença. Pai, aumenta a nossa fé, Pai, é o que pedimos, para que Tu venhas ser realmente Deus em nossas vidas todos os dias. Porque sabemos que só Tu és Deus, só Tu és santo, Tu és precioso, Tu és todo-poderoso. Deus, abençoa grandemente, Pai, que as nossas palavras sejam palavras que engrandeçam o Teu nome. Pai, que o nosso coração, que a nossa mente estejam atentos à Tua palavra, atento àquilo que Tu queres falar conosco. Deus, abençoa a vida de cada irmão e cada irmã. É o que Te pedimos agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria já de deixar aqui um versículo para a nossa meditação, como palavra devocional, para que possamos, né, já adentrar na palavra do Senhor, como essa palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Que possamos ser esse povo que se humilha, que se chama pelo nome do Senhor, aquele que reconhece que o Senhor é Deus, que possamos estar humildes, que possamos reconhecer os nossos pecados e que possamos realmente pedir ao único que pode fazer alguma coisa, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vai transformar as nossas vidas de glória em glória, como diz a sua palavra. E a gente vai adorar ao Senhor com a nossa irmã Alice e com o nosso irmão Felipe, que possamos ofertar, como eu disse no início, um culto ao Senhor com inteligência, como diz nosso irmão Paulo lá na carta aos Romanos. Que o nosso intuito realmente seja de glorificar o Senhor. E a gente pode glorificar ao Senhor dando atenção à sua palavra, dando atenção aos louvores e realmente glorificando e exaltando o nome desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Já convido a nossa irmã Alice e o nosso irmão Felipe. Amém? Glória a Deus. Amém. Mesmo na escura noite, esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro.
mesmo assim em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo assim em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. E te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou e te dou tudo que sou. Amém. Adoro na sua casa nessa noite. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar eu confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e você é meu Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão
sempre. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas seu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas seu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas seu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, Senhor, em alta mão me clamarei, oh, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. E tu és meu, eu sou teu. E tu és meu, e tu és meu. Glória a Deus. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto, aqui no meu segredo. E esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar para o mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar para o mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por ti. Por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto,
mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar para o mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar para o mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Declare. Esse é o meu desejo de gritar para o mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. Já vou passar pela palavra. Amém? Glória a Deus. Depois desses louvores, né, que ficamos bastante alegres, né? Porque o Senhor, Ele faz dá alegria em nossos corações, coloca alegria em nossos corações, né? Então nós sabemos que o nosso Deus, em meio às tribulações, Ele tem um propósito de nos confortar, nos alegrar, nos incentivar a cada vez mais estar glorificando e exaltando o seu nome. Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e o versículo 16 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Nós vamos dar uma estudada sobre esse tema, né? O tema de Paulo. Paulo estava em Atenas, né? Ele tinha saído, se você for ver, ele estava em Tessalônica. Depois de Tessalônica, ele foi perseguido pelos judeus de lá e ele foi para Bereia. Chegando em Bereia, os bereenses, né, as pessoas que estavam em Bereia, os judeus de Bereia, começaram a ouvir a palavra atentamente e começaram a questionar, né, a meditar aquilo que Paulo falava junto com as Escrituras. E ali eles foram mais diligentes do que os de Tessalônicas. Então, mas também quando os de Tessalônica, os judeus de Tessalônicas, souberam que Paulo estava ali, eles começaram a querer também, aí foram para lá, para Bereia, para perseguir. Então Paulo foi conduzido por alguns irmãos lá de Bereia até a cidade de Atenas. E para fugindo dos judeus de Tessalônica. Então você vê, quando você vê esse cenário, todo esse cenário, você analisa o que é que Paulo sofreu. E a gente vai ler a partir do versículo 16, justamente quando Paulo chega em Atenas. Fala sobre isso. Então, enquanto esperava por eles, pelos irmãos, né, que era Timóteo e Silas, que ficaram em Bereia, Paulo ficou lá esperando por eles, em Atenas. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus
e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos. Pois Paulo estava pregando boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram para a reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio. Amém? Então a gente vê aqui, né, a gente viu essa densa e cheia de história, né, nessa passagem bíblica. E a gente olha aqui, eu queria fazer um adendo, né? A gente vê pessoas, grupos religiosos e grupos filosóficos se encontrando para buscar um entendimento. Eu acho interessante que a cultura grega, a cultura de Atenas era a capital da Grécia antiga, e ela foi pertencente ao Império Romano naquela época, né, que estava aqui, Paulo estava pregando, pertencia ao Império Romano. Mas Atenas tinha essa característica de buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, buscar realmente a sabedoria, a querer estudar. E aqui a gente vê que não era diferente. Esse povo tinha interesse em estudar, em buscar o conhecimento. Então você analisa aqui que existiam, Paulo, todas as cidades, se você for ver as cidades que eles iam, a porta de entrada de cada cidade que Paulo ia, eram as sinagogas. E as sinagogas eram o local de adoração dos judeus. A gente sabe que o único local principal, ou então vamos dizer assim, a sede da igreja, da religião judaica, era Jerusalém, mas principalmente no templo. E só existia um templo. E aquele templo foi destruído, depois foi construído novamente, mas existia um templo. Mas cada cidade que abria uma congregação era dado o nome de sinagoga. Então a gente vê que Paulo ia para as sinagogas. Primeiro ele pregava para os judeus. Todas as cidades que eles iam, principalmente eles iam, era a porta de entrada. Por quê? Porque era algo próprio de Paulo. E ele pregando as sinagogas, ele pregava aos judeus e aos gregos, aos atenienses, ou gregos, né, que eram tementes a Deus, que não adorava vários deuses, adorava ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então eles tinham esse conhecimento, e esse conhecimento é interessante. Só que aqui ele encontra duas classes de pessoas. Eles encontram filósofos, dois tipos de filósofos, né? Seguia duas áreas de conhecimento da filosofia. Uma área era os epicureus, que adoravam ou buscavam a satisfação, o prazer como algo de felicidade. Então eles estudavam os prazeres sexuais, prazeres amorosos, também os prazeres na área da alimentação. Eles buscavam esse prazer como algo de buscar, de alcançar essa felicidade. E também existia aqui os estoicos, né? Os filósofos estoicos. Os filósofos estoicos, eles buscavam já
governar a sua vida e governar a vida do homem através da razão. Então eles buscavam razão. E existem 3 fases, né, que aqueles estoicos, né, os estoicos foi fundado por Zenão de, como é o nome? Zenão de Cício. O nome da cidade é Cício. Então ele fundou esse movimento, mas eles estavam numa terceira fase, uma fase onde eles buscavam serem ecléticos, adorar ou buscar o conhecimento em várias outras áreas. Eles eram tipo, eles viviam essa ecleticidade, né? Eles buscavam. Então foi por isso que eles buscaram e chamaram Paulo para o Areópago, para discutir aquele novo conhecimento. E eles estavam ali, eles diziam, chamavam ele de tagarela, de falastrão. Eles diziam, esse tagarela está querendo alguma coisa, mas a gente vai reconhecer porque a gente não conhece, não tem esse conhecimento desse Deus. Esse Deus chamado Jesus Cristo, esse Deus chamado Jeová, e esse Deus que ele fala como esse Deus do Espírito Santo. Então se a gente não tem conhecimento, então a gente vai buscar esse conhecimento. E chamou ele para o Areópago. O Areópago, o nome literal chama-se Monte de Marte ou de Ares, que era os deuses, né? O deus da cidade de Atenas, né? Então, um dos deuses, né? Não o deus de Atenas, porque o próprio Atenas, o nome Atenas vem de um deus também. Mas o nome era esse, o Monte de Marte ou de Ares. Então, eles levavam para esse local onde ele era, antigamente era o tribunal daquela cidade. E levavam ele lá para quê? Para discutir filosofia com eles. Aquela filosofia nova, aquela filosofia que era realmente interessante para a vida de Paulo. Ou de Paulo não, daquelas pessoas, né? Dos filósofos. Algo que eles não conheciam. Então eles tinham interesse. E nesse interesse, aonde a semente do evangelho foi pregada. Esse interesse que eu acredito que muitas vezes foi conduzido pelo Espírito Santo, para que alguns daqueles ali fossem salvos. Porque o Senhor, ele faz algumas coisas que para a mente humana pode ser algo louco, né? Ele confunde as coisas, ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. E naquele momento eles chamaram ele lá para discutir aquela nova filosofia que eles não entendiam. E o que eu acho interessante é que Paulo, ao discursar lá para aquela população lá de Atenas, aqueles filósofos, aquelas pessoas que eram realmente inteligentes da época, Paulo, ele diz logo no versículo 23, eu acho interessantíssimo, quando ele diz, olha, eu estava andando pela cidade, observando cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar que estava com inscrição ao Deus desconhecido. E ele disse, a esse Deus desconhecido, é esse que eu prego. É esse Deus desconhecido que vocês não colocaram uma imagem, mas vocês fizeram um altar, e ele não tinha uma imagem. Mas por quê? Porque Paulo realmente, quando ele estava pregando, quando ele estava analisando isso, ele ficou com o coração triste, profundamente indignado com a idolatria daquele povo. Então aquele povo gostava de adorar, como a sociedade, o ser humano, ele tem algo natural do ser humano, a adoração. E se você for analisar, esses dois grupos que eu falei, os epicureus, né? Que veio de um cara chamado, deixa eu ver aqui, viu? Eu anotei aqui o nome do rapaz. Os epicureus veio de um cara que também, ele fundou essa filosofia no século 4 a.C. O nome dele é Epícoro de Samos. Então, ele fundou essa filosofia de que os prazeres, era para estudar os prazeres, para buscar a felicidade. Então, eles buscavam o estudo do prazer para a satisfação humana. Aqui você vê o outro grupo, que são os estoicos, né? Os estoicos, eles já buscavam a razão como algo para a liberdade humana, como algo para buscar essa felicidade, e realmente você via que existia essa dupla, né? Essas duas visões de mundo.
Uma visão que você achava que você ia buscar a felicidade através do prazer, e a outra através da razão. Então muitas vezes a gente olha e analisa que a nossa vida, a vida humana, ela veio realmente, quando Deus fez o homem, que o homem muitas vezes se afasta de Deus, a maioria da população se afastou de Deus, mas ele busca a adoração. Muitas vezes nós buscamos a adoração do nosso próprio corpo, muitas vezes buscamos a adoração da nossa própria carne, colocar as vontades e os prazeres da carne como algo mais importante. Então a gente começa a adorar o nosso corpo, nós começamos a adorar nossa beleza, começamos a adorar, então justamente a gente começa a adorar. Então tem outra classe de adoradores, que são aqueles adoradores da ciência, que se eu posso colocar esses, os estoicos, né? Adoradores da ciência, da razão. Eles buscavam razão para adorar. E aqui vem um outro pensamento, o pensamento de Cristo, aquele que era Deus, que se fez homem, que se humilhou, que veio para a terra. Para quê? Para mostrar uma outra forma de adoração, uma adoração a um Deus que é desconhecido, um Deus que você não consegue ver, mas você sabe que Ele existe, um Deus que transforma vidas humanas, um Deus que transforma realmente, que faz essa transformação do ser humano. Então Deus está mostrando aqui essas três visões de deuses, e eu queria falar sobre o altar. Eu falei tudo isso por essa questão. Por que o altar? A gente sabe que na religião judaica, a primeira vez que a gente fala sobre, não sobre o altar especificamente, mas sobre adoração, foi Abel. Abel trouxe a sua adoração, ele trouxe o seu objeto de adoração, e ele já simbolizava Jesus Cristo, e ele ia buscar porque realmente precisava. Então ele trouxe aquele cordeiro, aquele animal, matou e ofereceu ao Senhor, e era um símbolo de Jesus Cristo, era aquele que vinha, era o símbolo daquele que viria para a redenção do mundo. E a gente vê também a figura de Noé. Noé também fez um altar, ele fez um altar, e aquele altar para adorar ao Deus verdadeiro. A gente encontra em Gênesis 8, uma outra figura aqui que é Abraão. Abraão foi aquele que mais fez altares. Se a gente for ver na Bíblia, um dos que mais fez altares foi Abraão. Ele fez altar para sacrificar o filho, ele fez altar para glorificar o Senhor, ele fez altares. Então os altares de Abraão é notório na Bíblia, por isso que ele é conhecido como o pai da fé. A gente vê Isaac também fez altar. Gênesis 26, 25, a gente vê que Isaac também aprendeu com o pai. E a gente também aprende algumas coisas aí, que os pais ensinam os filhos como deve se adorar. E a gente tem que ter essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos como deve ser a adoração. A gente também vê Jacó, naquela belíssima, passagem de Betel, quando ele sonha, e naquele local onde ele vê os anjos subindo e descendo, ele faz um altar. Então Jacó também adorou, ele era filho de Isaac, e ele adorou. E a gente vê que ao longo da história o povo judeu começou a adorar, e eles tinham o interesse de fazer um templo para adoração. Mas antes do templo, quando Moisés tirou o povo do Egito, eles primeiro fizeram o tabernáculo, e o tabernáculo servia como um objeto que eles, era um local de adoração, de sacrifício, era um local que eles sacrificavam ao Senhor, que eles iam adorar o Senhor naquele local. Porém aquele tabernáculo, ele era transitório, eles podiam desarmar e montar em outro local, até chegar no coração de Davi. Deus colocou no coração de Davi a construção do templo, e eles construíram o templo através do seu filho Salomão. E lá em Segundas Crônicas, como a gente leu na palavra devocional, Segundas Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus falando que aquele local ele aceitou como local de adoração, um local de sacrifício. Mas também, se você for ler em Segundas Crônicas, existem algumas condicionantes. Aquele povo que chama pelo nome tem que ter algumas condicionantes, porque se o povo realmente
se desviasse, fosse adorar outros deuses, Deus ia colocar aquele povo para fora, ia destruir o altar. E hoje a gente vê o quê? Aquele altar foi destruído várias vezes. Depois foi construído o segundo templo por Zorobabel. E a gente vê que realmente foi construído esse segundo templo. E foi reformado por Herodes. E aquele templo de Zorobabel foi... depois foi dado o nome, né? Templo de Herodes, por quê? Porque ele reformou aquele templo. Ele não reconstruiu, ele reformou. Então deram o nome dele de Templo de Herodes. E é interessante que o Senhor disse: olha, esse templo vai cair, não ficará pedra sobre pedra nesse templo, esse local de adoração vai cair, porque o povo estava desviado, o povo se desviou. E hoje a gente sabe que se Israel construiu o terceiro templo, é mais uma prova da volta de Cristo, né? E a gente sabe que o terceiro templo ainda vai ser construído. A gente sabe que existe em Israel uma linha teológica, uma linha de pessoas estudiosas que já estão juntando dinheiro, organizando, fazendo projeto, está tudo organizado, só esperando o momento certo para construir o terceiro templo. E o terceiro templo vai ser mais um sinal da volta de Cristo. Mas aí eu quero falar de um outro templo, um templo que muitas vezes a gente perde de vista, que o templo que foi inaugurado por Cristo, um templo que foi inaugurado pelo Espírito Santo, onde o próprio Cristo disse: olhe, esse templo vai ser o templo do Espírito, vai ser o templo do Espírito, que é o teu coração. Jesus está mostrando que o objeto de adoração não é o templo, mas nós somos o templo do Espírito. O Espírito veio habitar dentro de nós. Então Deus destruiu o templo, e que cada cristão, cada pessoa que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele será o templo do Espírito. Deus deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas para habitar em um local feito por Ele mesmo, que é o coração do homem. Então muitas vezes a gente tem essa loucura, muitas vezes, de querer adorar o nosso corpo, querer adorar os nossos prazeres, querer adorar a tudo que a gente faz, querer adorar as obras das nossas mãos. Muitas vezes nós queremos adorar a ciência, mas Deus está dizendo aqui, ó, o Deus desconhecido é aquele Deus que nós devemos adorar. É o Deus que não precisa mais de um templo específico, que não precisa mais 4 paredes para você adorar, porque Deus quebrou todas as paredes e agora está no seu coração. Deus, Ele agora colocou o templo no seu coração. Hoje você não tem mais desculpas. Hoje não tem mais desculpas, porque o teu coração é o templo do Senhor. E se o teu coração é o templo do Senhor, tu farás coisas novas. Tu serás transformado, e você vai transformar a sua comunidade. Você vai transformar o seu ambiente. Você vai transformar a sua vida, porque serás transformado pelo Espírito Santo de Deus. É o local onde Deus escolheu para adorar a esse Deus, que para os gregos, para os atenienses, era um Deus desconhecido. É um Deus conhecido, é um Deus que nós sabemos o nome, é um Deus que nós sabemos como clamar, que nós sabemos que tem poder, que não é feito pelo homem, que não tem pé, como as pessoas dizem, que a gente não pode pegar na mão dele, que a gente não pode tocar nele, mas a gente sabe que ele existe, que ele prova, que fala conosco, que nos vê, que sabe os nossos sofrimentos, e que está conosco todos os dias, porque Ele é o Emanuel que está conosco todos os dias. É isso que Deus está querendo nos levar esse conhecimento, que muitas vezes a gente fica preso aos conhecimentos dos prazeres, às vontades da carne, muitas vezes ao conhecimento científico, mas Deus está dizendo: olha, joga tudo isso fora e vem me adorar, porque o mais importante é reconhecer o Deus verdadeiro, que pode até não estar lá, está aquele altar pronto, mas não está no altar, você não está vendo, mas você pode sentir. É esse Deus que está transformando as nossas vidas.
como transformou aqui. Se você continuar a leitura desse capítulo 17, uma pessoa que fazia parte do Areópago, Dionísio, ele se converteu. Então, não só ele, eu estou dizendo aqui porque justamente ele é um dos mais famosos. E aqui tem uma chamada Damares, né? Também uma mulher chamada Damares, como outras pessoas se converteram. Mas não era o projeto, se você for analisar, não era o projeto de Paulo. Paulo não tinha estabelecido esse projeto de entrar em Atenas. Ele foi porque foi fugido, mas mesmo assim ele chegou lá e foi pregar o evangelho. E o evangelho se fez verdade, e o evangelho se transformou vidas e mais vidas lá dentro. Transformou aquela cidade onde era e é conhecidíssima até hoje como uma cidade idólatra. Mas muitos se converteram porque aceitaram aquele Deus desconhecido, e aquele Deus conhecido se fez real nas suas vidas e transformou suas vidas. Era essa a palavra que o Senhor reservou para nós, que possamos agradecer ao Senhor, estudar mais e mais a palavra do Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento, para que esse evangelho realmente faça mudança em nossas vidas. Que não sejamos apenas religiosos como aquele povo, que adorava tudo por ser religioso, e que montou aquele altar por ter medo, porque não conhecia o nome de Deus, de Jesus Cristo, mas por ter medo ele montou um altar ao Deus desconhecido. Mas que nós sabemos que nós não precisamos mais disso. Nós precisamos glorificar porque nós conhecemos o Deus verdadeiro. Nós conhecemos Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida, derramou até a última gota de sangue por amor. Por amor. Então nós estamos vivendo no reino do amor de Jesus, no reino de amor de Deus, que possamos ser transformados por esse Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra, agradecendo ao Senhor por cada um que prestou atenção e que está realmente nesse momento sendo agradecidos, né? Agradecido pelo aquilo que o Senhor revelou para nós. Vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada objetivo. Às vezes a gente não conhece, a gente não sabe qual é o nosso objetivo, por que fomos parar em qual canto, mas tu sabes, porque o teu Espírito Santo, é o teu Espírito Santo que conduz a igreja, é o teu Espírito Santo que sabe qual o momento específico que devemos glorificar, é o teu Espírito Santo que faz segundo a tua vontade e não a nossa. Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa as pessoas, Pai, que estão passando por momentos difíceis. Deus, cura as nossas enfermidades, sara, Senhor Jesus, as nossas feridas, e que possamos te glorificar em tudo, Pai, porque tu és digno de honra, glória e louvor. Amém? Glórias a Deus. Já passo para a nossa irmã Alice e o nosso irmão Felipe para louvar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou.
Teu amor é